Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa sempre falar conosco por intermédio da sua santa e poderosa palavra, que é poderosa para nos restaurar e nos alinhar. Vamos lá? Vamos colocar mais um tijolinho nessa construção? Vamos para mais uma breve conversa? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Miqueias. Quero ler com vocês o capítulo 1, do verso 1 ao 3, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: mobilizem-se, reúnam suas tropas, o inimigo cerca Jerusalém. Com uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. Mas você, ó Belém de Efratá, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto um governante de Israel, cujas ordens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Glória a Deus. Irmãos, pela própria palavra nós já podemos perceber em que época Miqueias profetizou. Um pouquinho antes, ali uns 10 a 30 anos antes do cativeiro babilônico, que o Espírito de Deus usou poderosamente esse profeta para levar uma palavra aos líderes que criam que estavam no bem bom, a todo o povo de Israel e a todas as pessoas que ali se recusavam a dar ouvidos a Deus, irmão, e voltar dos seus bons caminhos. Mas o Senhor já tinha decretado. E o que Miqueias profetiza nessa parte é justamente como o Senhor trabalha com aqueles que ele ama. O cativeiro babilônico, irmão, ele pode ser considerado aquela pessoa que conheceu o Senhor Jesus e até mesmo teve um contato com ele, mas em algum momento ali na igreja, por alguma desilusão, alguma coisa que aconteceu, no meio do caminho se desviou da fé. Seria considerado o segundo deserto, porque eles já tinham adentrado a terra da promessa. Então na sua arrogância, eles criam que nada poderia acontecer. Eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, porque eu creio que muitas pessoas estão passando por um processo. Mostra um pouco de como Deus trabalha para nós de forma disciplinar. Olha, fala assim, ó: mobilizem-se e reúnam suas tropas. O inimigo cerca Jerusalém. Nós sabemos que o inimigo, irmão, existiu o dia da angústia, que ele cercava a cidade, aqui no caso é Jerusalém. Jerusalém fala do centro da vontade de Deus. E ele sitiava aquela cidade por dias e dias, irmãos, às vezes até por anos, durante muito tempo ali, tocando terror, mandando informações, colocando medo nas pessoas que eram desprovidas até mesmo assim de recursos militares para se defender, os camponeses, as pessoas trabalhadoras, aqueles que estavam ali. Mas as cidades eram muradas, então eles ficavam até encontrar uma brecha para poder atacar. E o que Deus está falando ali? Que justamente o inimigo já cercava Jerusalém. E ele está falando: mobilizem-se, reúnam suas tropas. O que ele está dizendo? Resistam ao inferno. Ofereçam resistência. Ofereçam resistência. Não entregue de mão beijada. Mesmo que a palavra seja contrária, e mesmo que Deus já mostrou, é para oferecer resistência. Não é para ir de qualquer jeito. Naum chega a falar que no dia da angústia o Senhor era forte refúgio. Naum 1:7. Um forte refúgio para aqueles que nele confiam. O dia da angústia se refere justamente a esse dia que você olha para o lado e só tem inimigo, você não consegue ver nada. E isso é o que o Senhor está falando. Olha, Tiago 4:7 diz: submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Para o diabo, irmão, é resistência. E isso é o que Deus quer que nós aprendamos, que nós venhamos a resistir. A igreja não foi chamada para dar tapa na cara de ninguém. A igreja não foi chamada para fazer contra-força. Não, irmão. A igreja foi chamada para resistir, para permanecer na posição. Olha, ele fala: com uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. Eu gosto disso, irmão, porque essa vara no rosto significava desprezo. Era como o inimigo utilizava, se valia naquela época muitas vezes para desprezar o seu inimigo, que teoricamente era mais fraco.
E o Senhor estava entregando, irmãos, naquele momento, mas a arma era o desprezo, era a indiferença, era a humilhação, sabe? A gente pode pensar que não, meu irmão, mas aqui mostra uma importante característica daquilo que aconteceu. Essa palavra, ela é profética de Miqueias, que revela justamente o que aconteceu no Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala para os discípulos que quando ele fosse ferido, as ovelhas se dispersariam, porque olha o que ele fala, com uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. E Deus está avisando que é sempre o líder da casa, é sempre o valente da casa que é atacado, é sempre aquele que foi escolhido como fruta, aquele lá vai ser ferido primeiro. Por quê? O Senhor Jesus fala que se o Satanás, o demônio, entra na casa e ele consegue amarrar o valente, ele consegue arrancar todos os bens da casa. E aqui, irmãos, nós fomos chamados justamente para resistência e a indiferença. Nós não fomos chamados para reagir. Olha o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 20, versículo 26, fala assim, mas entre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo, e quem quiser ser o primeiro deverá servir como um escravo. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, a resgate de muitos. E o que eu quero dizer com essa palavra, irmão? O que Deus está falando é justamente que não é para oferecer resistência, é que é para se entregar. Jesus não ofereceu resistência aos inimigos, irmão. Ele poderia com um anjo, sabe? Não, a palavra para Israel naquele momento, em Jeremias 21, versículo 8, ele fala, escolham hoje entre a vida ou a morte. Os que permanecerem em Jerusalém serão mortos, mas aqueles que se entregarem à mão do inimigo, o que vai acontecer? O Senhor ofereceria proteção. E o Senhor pode te guardar, meu irmão. O Senhor pode te guardar, minha irmã, em qualquer lugar. O Senhor é poderoso para te guardar em qualquer lugar. Não é para falar nada, não é para entrar em discussão, e é para submeter a afronta. É para submeter. Eu não sei para quem eu prego e eu não sei para quem eu falo, mas eu sei que está passando por um período de grande dificuldade, a qual o inimigo tem usado pessoas próximas, para te humilhar, para te afrontar. Não é para revidar, é para até mesmo servir essa pessoa. É pelo amor. E isso está trabalhando não só no coração da pessoa, está trabalhando no seu coração também. Eu sei que Deus está falando com alguma pessoa aqui. Eu sei que Deus está entrando. Você foi chamado, meu irmão, para liderar a sua casa. Minha irmã, você foi chamado para liderar a sua casa. Meu irmão, você foi chamado para liderar a sua empresa. Minha irmã, você foi chamada para liderar na empresa onde você trabalha. Alisson, mas eu trabalho de faxineira lá e eles me tratam como escravo. E é isso mesmo. Você vai se tornar uma referência, porque a verdadeira revolução é o amor. Deus vai te usar poderosamente nesse lugar. Olha o que a palavra fala. Mas você, ó Belém Efratá, é engraçado ele usar isso, né? Belém é um vilarejo, onde aqui é a palavra que fala que o Senhor Jesus nasceria em Belém, e ele nasceu lá na manjedoura. Olha, em apenas uma pequena vila em todo o povo, e no entanto um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O que o Senhor está falando através dessa palavra, irmão? Uma pequena vila, um vilarejo desprezado. Quantas pessoas se sentem desprezadas? Quantas pessoas se sentem rejeitadas? Quantas pessoas pensam que a mão de Deus nem está com elas? Irmão, irmã, é você. Você não teria aguentado tudo que você já aguentou. Você só não teve a sabedoria necessária para alcançar a vitória. E Deus está querendo lhe dar a sabedoria através dessa palavra para você alcançar a vitória. Belém era praticamente um nada. Era um vilarejo. Vamos dizer, irmão, aqui em Uberlândia tem alguns lugares que são periferia. Eu não quero citar porque pode parecer, sabe, pejorativo, e não é essa a intenção. Não quero desprezar ninguém porque mora num lugar bom ou num lugar ruim. O Senhor não é assim que ele age.
Ele não faz favoritismo de pessoa, mas muitas pessoas desprezam pessoas porque elas moram em um lugar longe. Eu já vi os caras falar dentro do meu carro, falar assim: não compensa namorar com aquela mulher não, ela mora longe, mora lá na última rua da cidade. Fala desse jeito, irmão, numa forma de humilhação. Ó, você só pega ela e aí depois você descarta, porque não compensa ficar gastando gasolina com aquilo lá. Não, ela é até bonitinha. Irmão, eu já ouvi várias vezes, isso é real. Isso é real. E olha o que o Miqueias está falando. Mas você, ó Belém Efratá, é apenas uma pequena vila de todo o povo de Judá, e no entanto, um governador de Israel, cuja as origens distante passado, e está falando justamente da genealogia do Senhor Jesus, da época de Adão, que ele feriria a cabeça da serpente. Olha, de um passado distante sairá de você. O que ele está falando, irmão? Que humildade e grandeza podem andar junto. Rabandaraya. Humildade e grandeza. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é todo poderoso, Deus encarnado, e se entregou humildemente, por amor aos seus, por amor a nós, mostrou que era pelo amor que nós venceríamos, e não mudou. Se nós quisermos andar nos passos de Jesus, devemos ter a mesma atitude que o mestre. Olha, humildade e grandeza andarão juntos, meu irmão, nesse caminho. E é por isso que eu gosto de Jesus. Pregava para 15 mil pessoas, 10 mil pessoas no Sermão do Monte, mas em João 4 ele ia atrás de uma só mulher num tanque isolado no deserto. Em Lucas 18, falava com o publicano cheio da grana, Zaqueu, mas também falava com um cego na beira do caminho que ninguém dava nada, parava para ouvir. Falava de igual para Herodes com Herodes, mas falava com a prostituta, a Maria Madalena, tratava de igual para igual, falava com muitos e falava com pouco. Humildade e grandeza podem andar junto. A grandeza de pregar para multidões, se sentindo honrado, mas a humildade de falar com um só. É isso, irmão. É isso. Olha, em João 4, é claro isso, irmão. Ele para conversar com aquela mulher e logo depois ele multiplica o pão para 5 mil. Ele sabe como fazer. E no versículo 3 ele fala assim, ó: o povo de Israel será entregue a seus inimigos. Está entendendo, irmão, como que Deus trabalha? E muitas vezes nós não compreendemos esse trabalhar de Deus. E aqui eu creio que Deus vai começar a falar bem no íntimo de corações. Porque, meu irmão, Deus trabalha num patamar diferente do nosso. Ele sabe o quanto nós somos vulneráveis. Sabe, irmão? Ele sabe. Olha, eu creio que o Senhor, ele tem uma mente muito maluca às vezes quando nós pensamos. Outro que pregou sobre o cativeiro babilônico foi Jeremias. E quando Deus mostrou para Jeremias o que faria, ele mostrou a figura do oleiro. Eu quero ler com vocês Jeremias 18, versículo 6. Diz assim a palavra: ó povo de Israel, por acaso não posso fazer com vocês a mesma coisa que este oleiro fez com barro? Pergunta o Senhor: como está o barro? Está na mão do oleiro. Assim vocês estão na minha mão, ó casa de Israel. Qual é a perspectiva, irmão? Muitas vezes, quando nós desagradamos o Senhor, Ele deixa que o inimigo, por vezes, venha soltar o seu bafo quente. Mas nós nunca mesmo deixamos de sair da mão de Israel, da mão do oleiro. A mesma mão que protege, a mão que guarda. Eu quero repetir. A mesma mão que protege é a mesma mão que guarda. Por quê, irmão? Porque muitas vezes, quando nós estamos entregues, por exemplo, a um trabalho que nós perdemos, a uma demissão, ou então até mesmo uma enfermidade, nós não vemos ali uma necessidade tão grande às vezes de buscar o Senhor. Mas quando a coisa aperta, quando parece que estamos sendo exprimidos, quando parece que a dor não vai passar, quando parece que, sabe, a situação fica ruim, o Senhor entrega justamente na mão dos inimigos, daqueles que nos afrontam, irmão. E aqui entenda, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O inimigo, entenda uma coisa, irmãos, o Senhor Jesus se entregou
se entregou na mão dos inimigos, se entregou podendo não reagir, podendo reagir. Ele fala para Pedro: eu poderia dar uma ordem, eu poderia pedir ao meu pai que mandasse uma legião de anjos, ele mandaria, acabaria com isso agora. Mas Pedro, não é pela espada, porque quem com espada fere, com espada será ferido. É necessário que eu padeça. E todos nós, irmãos, precisamos padecer uma hora na mão do inimigo. Agora entenda uma coisa: Jesus, irmão, tinha muitos inimigos, mas ele não era inimigo de ninguém. Eu quero repetir: Jesus, ele tinha muitos inimigos, mas ele não era inimigo de ninguém, porque ele sabia que estava sendo espremido pela mão do oleiro. A mesma mão que nos espreme é a mão que espremeu Jesus, irmão. Tanto que no jardim do Getsêmani ele quis parar: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Agora, é muito difícil para nós compreender a mente maluca de Deus, quando a boa vontade dele, a perfeita vontade dele, a agradável vontade dele, é que nós nos submetamos justamente àqueles que nos afrontam, aqueles a quem nós queríamos que o Senhor exercesse vingança. Olha, em Jeremias 18:4 ele fala: mas o vaso de barro que ele estava formado não saiu do seu agrado, por isso amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro conforme queria. Irmão, fala de um círculo repetitivo, mas fala também que ele jamais desiste de nós. E ele quer que você aprenda a amar aquilo que não tem condição humanamente de amar. Mas como que eu faço isso, Alisson? Toma a sua cruz, irmão. Toma a sua cruz, minha irmã. Você vai descobrir que para se amar é necessário ter muita coragem. Olha o que ele fala: até que, e eu gosto da expressão até que, porque tem tempo, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. E aqui nós precisamos compreender por quê. Quando a mulher dá à luz, primeiro há uma separação entre o feto e a mulher. Eu quero repetir: há uma separação entre a mãe e o filho. E o Senhor Jesus fala justamente desse momento, que quando o milagre está próximo, seria como uma mulher dando uma luz. Por quê? A dor é imensa, a dor é muito grande, nós não queremos nos submeter, irmão. Então vai causar muita dor, mas haverá milagre de vida. Vai sair, vai ser um corpo que abrigava outro corpo que vão se desabrigar. Então vai haver a disjunção, vai haver muita dor, mas vai haver vida, vai haver um milagre de vida, até que a mulher no trabalho de parto dê à luz, irmão. Isso aqui é importantíssimo nós percebemos. Eu gosto quando Paulo fala para a igreja de Romanos, irmãos, justamente capítulo 12, eu quero ler com vocês o capítulo 12, versículo 18 e 19, que é justamente sobre manter a paz. Ele fala: não contendam com ninguém, tanto quanto possível vivam em paz com todos. Irmão, da nossa paz deve ter paz. Por quê? Porque nós não temos inimigos. Eles são nossos inimigos, mas nós não somos inimigos. Nós, na nossa essência, estamos ali para estender a mão, sempre que possível. Então, no que depender de nós, nós estaremos em paz. Mas a paz subentende-se que é necessário ter uma ação conjunta de duas pessoas. Para obter paz, a outra pessoa do lado tem que estar disposta a ter paz. Então, da nossa parte, nós não devemos contender com ninguém. Agora ele fala: amados, nunca se vinguem, deixe a ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei. Quando nós fazemos isso, nós plantamos uma semente do bem e automaticamente aquela pessoa que está sendo usada pelo inimigo começa a plantar uma semente venenosa, irmão. Só que se nós abrirmos a boca, o que acontece? O Senhor, ele fica esperando até que o milagre da vida flua em nós, até que Jesus Cristo, a esperança da glória, se manifeste por meio do seu Espírito Santo. E é por isso que é importante tanto o Espírito Santo para passar por esse processo. Entende o tanto que é doloroso? Mas eu gosto, meu irmão, de 2 Crônicas, capítulo 15, a palavra fala no versículo 7 o seguinte: mas vocês, homens de Judá, continuem firmes no bem e não percam a coragem, pois vocês vão receber a recompensa. Eu quero profetizar, meu irmão, vocês vão receber a recompensa pelo seu trabalho. O valente não é valente porque bate, é valente porque sabe apanhar. O valente não é valente porque empina o nariz.
não é orgulho, é humildade e grandeza. Olha, e eu quero terminar porque a palavra fala: voltarão do exílio para a sua própria terra. E naquele momento nós entendemos o que Deus fala através do profeta Malaquias, que no último tempo ele enviaria o profeta Elias, que profetizaria que haveria restauração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, irmão, porque existe algo muito poderoso sendo concluído, uma história, meu irmão, algo que é só seu. Voltarão do exílio, um lugar de solidão, um lugar de rejeição, algo que somente Deus pode fazer, é algo impossível, é uma restauração, é algo poderoso. E aí algumas palavras já começam a fazer total sentido, irmão, como por exemplo quando Paulo fala a igreja de Colossenses em capítulo 3, ele fala no versículo 23, o seguinte: trabalhem arduamente de bom ânimo, e tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não simplesmente para homem, lembrando que o Senhor Jesus é quem vai lhes dar a recompensa da herança. O que você tem pedido, irmão? E o que você tem pedido, minha irmã? O inimigo se levantou, não se levantou fortemente? Cercado de todos os lados. Eu estou pregando aqui para pessoas que se sentem injustiçadas. Eu estou pregando aqui para pessoas que se sentem extremamente afrontadas. Pessoas que nem olhavam, que nem afrontavam antes, agora começaram a falar coisas nada a ver. Começaram a te desacreditar. E começaram até mesmo a dizer palavras que não têm a ver, sabe, com aquilo que o Senhor disse, te fazendo desacreditar. E acredita, irmão, o inimigo usa pessoas que têm influência. Mas eu quero terminar dizendo que em Romanos 10:11, quem crê no Senhor Jesus Cristo jamais ficará envergonhado, ou jamais ficará decepcionado, ou jamais será desiludido. Creia, tem um trabalho, Deus está trabalhando no seu coração, em todos ao seu redor. E se você crê no tempo certo, a palavra que Ele te prometeu se cumprirá. E você será um agente de bênção no meio dos seus. Ele vai fazer muito mais em todas as áreas. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.